Boa noite a todos. Retornando então para o último estudo nosso dessa semana, já na aula 51 nós estamos. Para quem está chegando hoje, nós estamos estudando juntos o Livro dos Espíritos, a segunda parte. Estamos no capítulo 4, no subtítulo da pluralidade das existências. Nós retornamos, as nossas atividades dos estudos essa semana, iniciando então o subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Bom, ontem a gente viu, já encerrando o nosso estudo, a questão 177, na qual Kardec pergunta aos espíritos, se nós precisamos, para atingir a perfeição ao qual objetivamos, se nós precisamos encarnar em todos os mundos existentes, E aí nós vimos, então, pela resposta dos espíritos, que o espírito não precisa experienciar em todos os mundos do universo, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala espírita. Isso quer dizer que existem centenas de milhares de mundos categorizados como primitivos, centenas de milhares de mundos de provas e de expiações, mundos de regeneração, mundos de felicidade e mundos onde os espíritos puros habitarão. Então, não é necessário que cada um de nós, espíritos, tenhamos que encarnar em cada um destes incontáveis mundos. O essencial é que nós possamos progredir, realizando em nós o aprendizado necessário no campo da inteligência, da sabedoria e no campo do amor, da moral. Ou seja, cada mundo é uma escola planetária, com lições essenciais para aqueles espíritos efetivarem o aprendizado. Uma vez que você passa de ano, através de múltiplas encarnações neste mundo, você passa, então, a estar apto para passar para uma escola mais avançada e assim sucessivamente. Mas Kardec, ainda nessa questão 177, pergunta na linha A: como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Eu acabei respondendo um pouquinho no meu comentário ao caput da questão 177, Mas vamos lá, a resposta dos espíritos a essa linha A. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então vejam só, vamos raciocinar diante deste esclarecimento que os espíritos nos prestam. Verdade é que um tempo, seja de 60, 70, 80, 100 anos na Terra, é mais do que conclusivo, quer dizer, nós já conseguimos perceber isso, que esse tempo, que pode ser de 20 anos até de 100 anos, ou seja, uma única experiência encarnatória na Terra, é impossível que nós possamos adquirir todo o conhecimento que o nosso espírito necessita para que nós não precisemos mais retornar a esta mesma Terra. Isso nós estamos, claro, falando de conhecimento no campo da inteligência e no campo da moral, porque o espírito evolui continuamente. Estas são as asas dos anjos, Você não vai ter um espírito evoluído que só fez a sua caminhada e as suas conquistas no campo moral e esqueceu-se da inteligência. E você não vai ver um espírito que alcançou já uma evolução muito significativa, trabalhando somente com a sua inteligência e esquecendo da moralidade. É preciso a combinação destas duas conquistas para que o espírito evolua. Então, diante desta verdade, de que deveremos evoluir nos dois aspectos, inteligência e moral, inteligência e coração e amor, capacidade de amar, 80 anos, 100 anos é um tempo muito pequeno para que nós possamos conseguir
avançar significativamente nessas duas frentes. Então, desta conclusão, nós começamos a compreender a necessidade de várias reencarnações em um mesmo mundo, em uma mesma escola. Fazendo aquela analogia que eu gosto de fazer, bastante simples, mas que eu acho que ajuda um pouquinho no nosso raciocínio, nós temos um aluno que entra pela primeira vez aos 4, 5 anos de idade em uma escola. E essa escola da nossa cidade, ou de qualquer outra cidade que tenha no mundo material, ela tem não só o primeiro grau, como tem também o segundo grau. Então, ela inicia com a atividade lá no Jardim 3, aos 3, 4 anos de idade, vai até o terceiro ano do segundo grau, quando o jovem já deverá ter 17 para 18 anos. Pois bem, é impossível que alguém entre com 3 anos e estes anos todos, mais de 10 anos de estudo, sejam aplicados tão somente em um ano escolar. Ou seja, aquela criança de 3 anos, em um ano escolar, ela não vai conseguir aprender o que um jovem de 17, de 18 já apreendeu. Há um caminho que é lento, mas que deve ser muito bem construído dentro de nós. Então, se em relação ao aluno, nós observamos este tempo, porque o aprendizado tem que levar em consideração também a maturidade da criança e do jovem. Vocês imaginem isso em relação ao conhecimento imortal que o espírito necessita para evoluir. Então, o que nós deveremos aprender, nós que estagiamos numa escola de provas de expiações, é impossível que nós concluíssemos todo este aprendizado na sua característica intelectual, na sua característica moral, tão somente em uma existência física. É por isso que a reencarnação, ela demonstra a justiça divina em relação a todos os seus filhos, mas também demonstra compaixão e misericórdia, na medida em que nos possibilita tempo, imprescindível, importantíssimo tempo, para que nós possamos avançar, para que nós possamos aprender. Mais do que aprender, viver aquilo que nós aprendemos. Então, daí, essa pluralidade de experiências físicas em uma mesma casa planetária, em um mesmo mundo. Na questão 178, Kardec pergunta: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Quer dizer, será que eu, ao desencarnar dessa presente vida, eu posso vir a reencarnar em um mundo inferior à Terra? Essa é a pergunta de Kardec. E eles respondem: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantar. Ontem e anteontem a gente conversou um pouquinho, inclusive, sobre esse período de transição que a Terra atravessa. Há muitos relatos dos espíritos sobre este período, que nos vêm nas reuniões mediúnicas e também dos incontáveis livros que são publicados dentro da literatura espiritualista, porque não é nem tão só na literatura espírita, mas na literatura espiritualista, falando da gravidade e deste importante momento que todos estamos atravessando, encarnados e desencarnados. Porque este aprendizado e a vivência de desafios diante deste momento de transição, ele também se apresenta nos planos espirituais, em essencial, especialmente nos planos mais próximos à Terra. Então aqui os espíritos dizem que quando você desencarna, você pode sim reencarnar em um mundo inferior no cumprimento de missões. Em geral, estes espíritos um pouco melhores, digamos assim, que são convidados
a levar da sua vivência, da sua experiência, a mundos inferiores. E nestas situações, eles ficam gratos pela oportunidade não só de evoluírem, mas muito mais por auxiliarem humanidades mais primitivas. Mas aí aqui é preciso que a gente faça, que meditemos sobre essa notícia. Para que você receba uma tarefa como essa, de encarnar num meio bem mais primitivo do qual você está acostumado, em um planeta muito mais inferior, então sabendo de antemão que você vai encontrar muitos e vários desafios, é claro que não é qualquer espírito que está pronto para isso. Penso eu que é uma minoria de espíritos que ainda estamos na Terra, que poderia, digamos assim, receber um convite como este. E fato é que a espiritualidade nos relata que nesse momento em que transitamos de um mundo de provas de expiações para um mundo de regeneração, neste momento em que nós sabemos pela informação dos espíritos, cerca de 2/3 dos espíritos encarnados e desencarnados não mais retornarão ao plano físico da Terra. Ou seja, vale dizer, estes 2/3 de espíritos encarnados e desencarnados serão realocados, serão degradados para mundos inferiores, porque não conseguem mais acompanhar a evolução necessária do planeta. Muito bem, os espíritos nos relatam que diante desta realidade que o planeta hoje atravessa, ou seja, de milhões de espíritos, bilhões de espíritos que serão degradados, muitos espíritos que nós poderíamos considerar como benfeitores espirituais, ou seja, espíritos de significativa evolução pertencentes à Terra, se, digamos assim, solicitaram a Jesus a possibilidade de acompanharem os seus entes queridos, os quais serão degradados. Ou seja, nessa grande imigração de espíritos que está vendo e que haverá até o final desse período de transição, nós teremos não só o degredo de espíritos que não acompanham mais a evolução planetária da Terra, mas nós teremos também a partida de incontáveis espíritos de maior evolução, que solicitaram a Jesus a oportunidade de também se dirigirem a estes mundos primitivos a fim de auxiliarem aqueles a quem eles amam, de auxiliarem a coletividade dos seus irmãos espirituais. Então, é importante que nós meditemos sobre essa notícia, tanto em relação à resposta que os espíritos nos trouxeram, quanto aos últimos relatos desse período de transição que trouxemos para vocês, para que vocês possam perceber que não é qualquer espírito que pode solicitar e obter a autorização para cumprir alguma tarefa, alguma missão em um mundo inferior. É preciso uma certeza por parte do espírito. No livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nós vamos ver lá Alcione, um espírito já muito evoluído, que já não mais necessitaria sujeitar-se à reencarnação em moldes difíceis, digamos assim, de enfrentamento, já não tem mais débitos. Então, esse espírito Alcione solicita a oportunidade de retornar ao mundo físico em amor a um outro espírito. E nessa oportunidade em que Alcione solicita a permissão para retornar ao plano material, um dos benfeitores, instrutores, questiona ela: mas você tem certeza, Alcione, que você quer mesmo reencarnar no plano físico? Porque as coisas são tão difíceis do lado de lá, você não precisa mais. Você tem certeza? Porque você pode, inclusive, cair, você pode se complicar.
Porque, veja bem, não é porque Alcione era de maior evolução que ela não se sujeitaria às dificuldades do plano físico, ela iria se sujeitar às mesmas dificuldades, inclusive ao esquecimento. Então esse instrutor fala para ela, você tem certeza que você quer ir mesmo para ajudar esse outro espírito? E ela diz que sim, que ela tem certeza, e que ela confia na sua fé, ela confia na proteção de Jesus, dos bons espíritos, e pede a ele que o auxilie, que a auxilie quando ela retornar, porque ela vai precisar de auxílio. Então, não são quaisquer espíritos que solicitam e que obtêm permissão para executar tarefas em mundos inferiores, ou mesmo em planos inferiores de um mesmo mundo. Nessa mesma questão, na linha A, Kardec pergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E aí, nós acabamos já falando um pouquinho, né? A resposta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Bom, vamos então analisar essa resposta, porque pode ser que alguém fale assim, mas espera aí, parece que eles estão dizendo que não tem essa possibilidade, não é bem assim. Os espíritos iniciam a resposta falando que os espíritos não retrogradam, estacionam. Vocês vão se recordar, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, nos nossos estudos, quando nós comentamos acerca da metempsicose. O que é a metempsicose? É o entendimento, principalmente fruto de considerações das religiões orientais, de que se você erra muito em uma encarnação, você poderá reencarnar como um inseto, como um outro qualquer animal. Então, a metempsicose para nós espíritas, ela não acontece. Quer dizer, não é que ela não acontece só para nós, ela não existe. Então, para nós, segundo os esclarecimentos dos espíritos, este é um entendimento errado existente nas doutrinas orientais. Porque justamente os espíritos não retrogradam, eles podem estacionar. Bom, dito isso, então, que não há a possibilidade de numa encarnação você ser um homem ou uma mulher, e porque você erra muito, depois você vir a utilizar-se de experiências no reino animal, então isso não pode acontecer. Nós, então, começamos a compreender que o espírito não retrograda. No entanto, segundo as informações que vamos obtendo, não só dos esclarecimentos dos espíritos, inclusive dessa mesma questão, mas de informações de outros autores espirituais, tais como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, entre outros, nós vamos perceber que isso aconteceu com os espíritos que vieram do sistema de Capela. Inclusive, segundo Emmanuel, esse acontecido com estes milhões de espíritos justifica um pouco esse entendimento acerca da metempsicose nas religiões orientais. Então, vamos explicar o que aconteceu. Os espíritos originados do sistema de Capela já possuíam avançada inteligência, no entanto, não tinham ainda um avanço moral suficiente para que pudessem permanecer no seu planeta de origem, nos seus planetas de origem. E aí eles foram, então, degradados para a Terra. Só que nesse degredo, nenhum espírito que veio do sistema de Capela perdeu das suas conquistas intelectuais e nem das suas conquistas morais. Estas conquistas morais eram inferiores para que eles permanecessem no seu planeta de origem, mas eram superiores às que caracterizavam a humanidade ainda bastante primitiva da Terra de então, porque nós estamos falando da Terra primitiva, da Terra onde existiam somente pequenas aldeias, muitos povos nômades na sua maioria, ainda não se
ainda não se possuía conhecimento suficiente para construção, para engenharia, nem mesmo para agricultura. Então, nós estamos pegando a Terra neste momento da sua primitividade. E estes espíritos, então, são trazidos para cá. Bom, nesse instante, então, para que eles comecem a experienciar na Terra, através da reencarnação, passado o momento de adaptação de seus perispíritos na Terra, nós já falamos sobre isso, eles vão, então, reencarnar na Terra filhos de pais que compunham as raças primitivas da Terra. E estas raças primitivas da Terra eram raças de homens bastante primitivos em relação a que eles vinham lá do sistema de Capella. Então, nós estamos falando, muito possivelmente, do Homo erectus, do Homo sapiens. Então, nesses instantes, começam a reencarnação, as primeiras reencarnações destes espíritos degradados de Capella. E aí, isso os angustia, digamos assim, porque eles percebem que eles irão se utilizar de um veículo físico quase animal, dentro do conceito que eles tinham de veículo físico que eles usavam no seu planeta de origem. Então, isso ficou gravado, segundo Emmanuel, em caracteres indeléveis na inconsciência de muitos destes espíritos. Essa impressão forte de que eles estavam sendo expulsos do paraíso, de que eles estavam sendo levados a reencarnar em corpos animais por punição, pelos seus erros realizados. Então, isso enraizou-se em muitas das religiões orientais, mais antigas. Primeiro, essa questão da punição e então do seu retorno num corpo animal. Mas também esse olhar saudoso que muitos destes espíritos transmitiram para as bases religiosas orientais, de saudade de um paraíso perdido. Então, voltamos a essa questão. Por que a gente sabe que aqui também está escrito essa realidade que aconteceu? Nós citamos Capella, mas é porque está escrito. Olha lá, vamos lá de novo na resposta. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Quer dizer, eu atingi certo patamar intelecto-moral, eu não vou perder isso. Eu não vou voltar atrás. Eu não perco as minhas conquistas intelecto-morais. Mas eu posso estacionar pela minha teimosia e pelo meu egoísmo, ou seja, o meu espírito não consegue avançar mais. Eu cheguei até esse ponto, mas eu não estou conseguindo avançar mais. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, olha lá, no meio conveniente à sua natureza. Qual o meio conveniente para estes espíritos rebeldes, egoístas, cruéis, quando eles não acompanham o avanço intelecto-moral de uma humanidade? Serem levados a recomeçarem em uma outra humanidade, mais primitiva, com a qual eles terão sintonia para que possam recomeçar a sua trajetória e aprender aquilo que eles ainda não aprenderam. Mas vejam só, isso não é só punição. Isso é também fruto da misericórdia divina, porque este espírito rebelde, egoísta, não conseguia mais acompanhar a evolução do seu planeta de origem. Vibratoriamente falando, estava difícil para ele já situar-se em um planeta cujo padrão vibratório estava crescendo. Então, pela misericórdia do Pai, há então a sua realocação para mundos onde ele terá sintonia. E olha só, mesmo dentro deste processo em que podemos visualizar a punição, nós visualizamos a bondade do Pai em relação às raças primitivas, porque permite que as raças primitivas recebam no seu meio espíritos atrasados em relação a mundos melhores,
mas superiores a eles que ainda são primitivos, e com eles aprender e evoluir mais rapidamente. Então, estes espíritos que foram degradados à Terra trouxeram das suas experiências, do seu avanço intelecto-moral, trouxeram conhecimentos no campo da engenharia, da arquitetura, da astronomia, fundaram as bases religiosas, as bases das escritas. Eles trouxeram um avanço da Terra primitiva para a Terra, para o mundo de provas e de expiações. Percebam vocês, então, a beleza que é a justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras, mas que nunca deixa faltar a misericórdia e a compaixão e a oportunidade de avançar. De avançar. Na linha B, Kardec pergunta: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas? Ou seja, quais somos os espíritos que precisamos nos sujeitar às reencarnações? Ou ainda, quais somos nós os espíritos que eventualmente na nossa trajetória passada fomos degradados de outros mundos? Ou que ainda poderemos ser degradados da Terra? Os que falimos nas nossas missões ou nas nossas provas e teremos de recomeçar nova existência, seja na Terra ou seja em mundos inferiores a ela. Bom, Kardec, na questão 179, pergunta: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Quer dizer, naquele exemplo que eu acabei de citar da escola, né, que tem a pré-escola, o primeiro grau e o segundo grau. Quer dizer, a criança que inicia de 3, 4 anos. A criança que já está no primeiro, no segundo ano, com 9, 10. E o jovem que já está terminando o segundo grau de 17. Os dois têm o mesmo nível de conhecimento? Não. Não. Então, a escola abrange uma variedade, graus de conhecimento e de aperfeiçoamento. Assim também os mundos planetários. Então, a Terra hoje, como mundo de provas e expiações, basta que nós façamos um olhar para a realidade que nos circunda. Basta que nós façamos uma experiência, que eu acho das mais tristes hoje em dia, que é assistir o jornal, assistir os noticiários, né? Para a gente ver principalmente o nível de corrupção, de agressividade, de imperfeição ainda da humanidade terrena. Mas, por outro lado, nós conseguimos, algumas vezes nos próprios noticiários, outras tantas, em documentários ou em pesquisas na internet, nós conseguimos também ver o que se tem de mais belo hoje na humanidade. Quantas propostas, quantos trabalhos solidários a nível mundial são realizados. Quantas pessoas doam de seu tempo e de sua vida em benefício dos seus semelhantes. Quantos exemplos anônimos nós podemos buscar destes espíritos que realmente acreditam no bem, no amor, independente de religião. Porque nós vamos encontrar esse exercício de amar em qualquer religião. Então a Terra é isso, é esse mundo que ainda tem muito atrasados, mas já tem outros tantos com um avanço significativo, convidando todos os demais, os retardatários, porque ainda dá tempo de alcançar, ainda dá tempo de aprender alguma coisa. É por isso que nós vivemos esta miscelânea, para que os mais atrasados aprendam com os mais avançados. E aqui nós vamos encerrando então o nosso estudo da semana. Encerramos a nossa aula 51,
mas nós retornamos na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, para mais 30 minutinhos do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Patrícia, da André, da Elisete, da Maria Aparecida e de todos os companheiros que acompanham os nossos estudos nos horários em que podem acompanhar. Espero que vocês estejam gostando. Aguardo vocês terça-feira que vem às 7 horas. Um grande abraço e bom final de quinta-feira.